cidade! Seja muito bem-vindo a mais um Estúdio Inter, que começa agora, diretamente da TV Rio Preto, canal 7 pela NET TV. E hoje, gente, o assunto tá pra lá de gostoso, porque nós vamos falar de viagens. Quem me ajuda no bate-papo de hoje é Fabiano Vettorasso, nosso engenheiro, decorador de interiores e parceiro de segunda, de terça, de quarta, de quinta, todo dia se pudesse, né, Fá? Sempre. E claro que para falar desse assunto, gente, eu vou contar com essa beldade que está aqui ao meu lado, Cris Rude Leite, que é uma mulher que não tem pés e mãos, ela tem rodinhas nos pés e asas nos braços, Com né, Fabiano? certeza. Que mulher que voa por aí, que mulher que anda, que delícia, Cris, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. É um imenso prazer recebê-la aqui e a gente poder contar para as pessoas como é que nasce isso tudo na sua vida, menina, porque é uma loucura, hein? Cada hora num canto, você abre o Instagram da Cris, Nossa, hoje ela tá delícia. aqui no vulcão, amanhã, 2 dias depois ela tá numa praia. É uma doideira, menina, que coisa boa. Chama-se administração do tempo, isso. Acho que eu vou fazer um curso intensivo com você. Acho que pode Vamos, começar a Fabiano? virar palestrante nessa área. É porque, aliás, vamos combinar, né, gente? Presta atenção. Fecha nela. Ela é linda, um espetáculo de mulher, gente boa pra caramba, esposa, mãe de 2 filhos e ainda arruma tempo pra fazer um monte de viagens bacanas. Como é que faz pra administrar? Thaís, toda mulher consegue ser várias. Você sabe disso. Como mulher, a gente tem atribuições em casa, a gente tem com Que é os meio bombril, filhos. né? Quando não tem filho, tem cachorro, não é? Você deve ter Verdade. cachorro. 2 cachorros e uma gata. Tá vendo? Então a gente consegue atuar em vários setores e sabe administrar esse tempo. E eu, ainda bem, tenho como hobby as viagens. Eu digo que ainda bem por quê? Porque nem todo mundo pode viajar. Sim. Você, por exemplo, tem um programa ao vivo. Mais difícil. Você não pode viajar como eu amanhã. Aham. Você tem que Criar colocar alguém no toda uma seu lugar, programação, deixar criar- o programa pronto. Exato. Mas eu administro o meu tempo com antecedência e não tenho esses fatores que me prendem. Aham. Então, as viagens são o meu prazer e eu digo que é a sorte porque eu posso passar para outras pessoas. Sim. É como alguém que pinta um quadro, é alguém que tira uma fotografia. Quando você tem esse hobby que você pode mostrar aos outros, você além de estar feliz com o que você faz, você ainda consegue aumentar essa felicidade Pros outros, dividindo, né? dividindo. E o mais legal é que você tocou agora no aspecto da fotografia, e aí são 2 paixões, né? A viagem e a fotografia, que Isso. acabou te levando para um outro caminho. Exato. Tudo foi acontecendo na minha vida. A gente estava falando sobre as coisas rolarem na vida da gente, nos tempos corretos. E as viagens sempre existiram na minha vida. Quando eu era pequena, meu pai comprou um sítio em Campos do Jordão. E a gente era obrigada a ir para lá todo final de semana. Naquela época não tinha escolha, não. Não Dava não, pra não escolher tinha. pensar, não, não quero, não tô Mas eu afim. tenho Imagina. festinha, eu tenho uma festinha. Vai agora. Não, sexta-feira entrava no carro Campos do Jordão. A gente ia numa serra que tinha 1 milhão de curvas, inevitavelmente a gente passava mal todo final de semana, eu e minha irmã. Nessa época você morava onde? Morava Cris? em São Paulo, eu sou Paulo. paulistana, Aham. moro aqui em Rio Preto há 18 anos, mas desde pequena eu já tinha esse hábito, talvez pelos meus pais mesmo que nos obrigavam. Meu pai é húngaro, minha mãe era inglesa, então os europeus eles gostam muito de viajar e tudo é mais pertinho, né? Então acho que já tem mais essa cultura. E desde pequena então eu já fazia essas viagens e com o tempo fui aprimorando, obviamente. Tudo na vida a gente aprende. A gente começa viajando para Campos do Jordão e passando mal na estrada e depois com o tempo pegando você já jeito, sabe como é que você vai viajar, né? Se você pode comer ou não pode, tudo a gente vai O horário administrando certo, e qual vai que é o melhor. acontecendo na vida da gente. E as viagens foram acontecendo junto com as fotografias e com os textos de viagem. Eu acho que o mais legal dessa tua história toda é bem o que você disse no começo, é poder, além de fazer uma coisa que você gosta, compartilhar com a gente esse seu aprendizado, porque acaba servindo também como um guia de viagem, né? Para quem um dia vai conhecer um lugar que você já esteve, se pegar as suas publicações, as suas fotos, vai olhar e falar assim, ai, esse lugar aqui é interessante, verdade. a Cris já falou lá que era legal. Então, acho que acaba servindo também como inspiração para que a gente possa viajar. E é super prazeroso, muito gostoso. Só que eu não sou naquela linha daquela pessoa que fala, você foi para Paris no restaurante tal? E você fala, não. Ah, então você não esteve em Paris. Não, eu gosto de dar sugestões. Cada um é de um jeito E para também, cada um é de um jeito. Então agora o Fabiano me falou, olha, eu devo ir para uma cidade que você foi recentemente. Você tem uma dica? Eu falei, você tem muito tempo na cidade? Ele falou, não. 1, 2 dias. Falei, então aproveita para ir no lugar X, no lugar Y,
que tá ótimo. Às vezes você não tem muito tempo, mas você consegue Já vale para implementar. conhecer a Cada um olha de essência, uma né? forma, né? eu, Viagem, e eu não é, acho Cris? gostoso que você vai chegar e vai me contar. Sim. Olha, você falou para tomar um sorvete no lugar tal. E eu vou falar, puxa, que bom. Que E bom. você foi e gostou. Que delícia. Essa é a troca de viagem, que é muito Essa é a legal. troca. Você gosta de viajar, Fá? Eu amo viajar. Eu amo. Agora eu dei uma maneirada no passado, eu viajei bastante. Começo do ano a gente viajou, mas agora é uma época sem viagens, que agora é meta de construção, de outras coisas, mas voltar com certeza logo. Eu acho que é a questão do logo. planejamento que a Cris falou antes, né? Então, assim, com que antecedência você prepara uma viagem, Cris? Eu tava pensando 1000 coisas para te contar ao mesmo tempo. Porque uma delas, o meu marido fala isso. Não dá para você falar de outro assunto? Eu falei, dá, eu posso falar das crianças na escola, que as notas... Não, volta para viagem. Então, tem tantos assuntos para a gente falar Mas que viagem quando é eu bom quero falar um falar. assunto bom, eu falo de viagem. E eu começo a planejar muito antes. Lógico, às vezes surge uma coisa no meio do caminho. Mas eu gosto de planejar antes. Todos os dias eu entro na internet, todos os dias eu checo um hotel que eu descobri, uma citação num jornal que eu vi falando de um lugar, de um restaurante, e eu vou guardando esse material. Eu tenho gavetas lotadas. Olha que engraçado, né? A gente sempre fala que o bom profissional é aquele que vai se aperfeiçoando, vai pesquisando e vai estudando. Não é sua profissão viajar, é um hobby, mas você pesquisa incansavelmente para descobrir o melhor. Gente, esse é o segredo para o sucesso. Ela não teria resultados de viagens fantásticas e de histórias maravilhosas para contar pra gente se ela não tivesse pesquisado. Então tá aí uma dica para você que está em casa, que busca um aperfeiçoamento, a pesquisa, o estudo, a dedicação vai fazer do seu hobby ou do seu trabalho sempre com mais qualidade. Sim, e aconteceu uma coisa excepcional. Não só me aperfeiçoei tanto no assunto que as pessoas me chamam para falar dele, e eu já dei inúmeras entrevistas, que delícia, venho em todas, pode me chamar sempre. Casa aberta para eu Cris venho sempre. Mas as viagens acabaram rendendo 4 exposições no Rio Preto Shopping, que hoje estão na ACD, que é a ACD Rio Preto, tem uma sede enorme, e agora ela está decorada com essas 4 exposições que aconteceram de 2012 até 2015. Lindo, Cris. E as 3 primeiras exposições viraram este livro, que eu trouxe para você até. Gente, adoro presente, vocês Lindo, sabem lindo. disso. Olha que show. Fecha aqui, quem vai fechar para mim? O Adolfo? Tô segurando. Ei, Cris. E esse livro é totalmente para a ACD também. Toda a renda dele também é para O CD. que eu ganho com as viagens é o prazer enorme de viajar e de falar das viagens. Agora, De malas as prontas com exposições, Cris o Rudier. livro, Gente, a ACD são- Rio Preto. A querida Thaís, um prazer reencontrá-la com este delicioso assunto. Um beijo grande e obrigada, adorei. Olha aqui, eu vou dar só uma folhada rapidinho, só para vocês ficarem enlouquecidos. Pois no segundo bloco, dá para fechar aqui, ô Jair? Ó, só para vocês ficarem enlouquecidos. No segundo bloco a gente vai mostrar algumas imagens das viagens da Cris. E é fantástico, porque assim, o que eu acho bacana... Ó, Alasca. Quero ir para Alasca, porque é muito calor, gente. Eu quero ir pro frio. Olha. Tem Patagônia também, você pode escolher entre os dois. Entre os dois. Qual foi o lugar que mais te surpreendeu, Cris? Não tem isso. Eu acho que ainda virá o lugar, porque são tantos lugares diferentes e depende do olhar que você vai na época. Então, até uma Disney pode te surpreender. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu nunca tinha ido para a Disney, eu vi o Mickey e fiquei louca. Você vai falar, que grande bobagem, isso te surpreender, mas eu fiquei enlouquecida com o Mickey. Nada, se eu fosse agora, eu ia ficar enlouquecida com o Mickey. Com 35 anos, eu ia adorar encontrar o Mickey, a Minnie, o Pateta, o Pluto. E é uma viagem considerada das mais normais, né? Então, assim, muitas coisas surpreendem, mas eu acredito que a grande viagem é aquela que sempre está por vir. Porque a viagem começa também na pesquisa. Na pesquisa, na curiosidade. Saber então, se é tudo aquilo que Ontem eu descobri um roteiro de Não uma... conta. No próximo bloco, então. No próximo bloco, ela vai contar pra gente qual é este roteiro que ela descobriu. Não saia daí, a gente já volta. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor.
programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Que delícia de programa hoje, escutando todos os depoimentos da Cris Rude Leite contando pra gente sobre viagens. E já que estamos falando de viagens, eu tenho que agradecer a galera de outros planetas, de outros países que estão nos acompanhando. Rússia, Índia, Moscou. E tem uma galera de Moscou, gente, eu vou tentar falar os nomes, me perdoe se estiver errado. Chelyabinsk, Moscoublast, Novosibirsk e Perm. Muito obrigada pela audiência de vocês e as cidades que estão aqui na nossa região. São Paulo, Votuporanga, Rio de Janeiro, Mirandópolis, Valinhos, Mirassol, José Bonifácio, Ribeirão Preto e Rio Preto. Muito obrigada pela audiência, pela internet de vocês. Meu beijo gigantesco e o meu agradecimento a vocês. Cris, qual foi esse roteiro que você descobriu recentemente? Começa em Moscou. Moscou? Lindo! Não sabia disso, tá, gente? Ela comentou disso, mas eu nem me associei agora. Eu vou levar acho que uns 3 dias para chegar lá, porque você imagina Rio Preto, Guarulhos. Guarulhos eu tenho que ir, acho que para Frankfurt ou Paris, para depois ir para Moscou, para depois pegar um voo da Aeroflot. O pessoal da região deve estar sabendo do que eu estou falando. Para ir para uma região do Mar Cáspio. São 7 pequenos países que se unem e eu vou conhecer 5. Essa viagem provavelmente vai acontecer. Eu estou sempre já me acertando, isso é em maio. Então provavelmente ela vai acontecer. Eu descobri ontem. Fiquei doida, já fui pesquisar já, porque eu conheço São Petersburgo, na Rússia, não conheço Moscou. Pensei, já é uma oportunidade de conhecer. É impressionante. Quando a gente acha que a gente conhece tudo, e o pessoal gosta de falar assim, Cris, quantos países você conhece? Quantas cidades você conhece? Quantas vezes você foi para Paris? Você conhece lugar específico em Londres? Quando você acha que aquilo vai se esgotar, você ainda vai me chamar várias vezes para vir aqui falar. Contar outras porque coisas. nunca se esgota. Não. Eu mesma que todos os dias abro a internet, começo a xeretar hotéis, começo a xeretar sites, links. Eu mesma ontem me surpreendi com esses pequenos países, cada um deles com uma cultura diferente, com uma língua diferente, com Aí eu queria te diferentes. perguntar, o inglês você deve falar fluentemente, deve ter uma tranquilidade com isso. E quando você vai para países que não se tem nenhuma relação com o inglês? Quer dizer, o inglês é a língua universal, então fica um pouco mais fácil, mas como é que você faz? Qual é a maior dificuldade que você já enfrentou num país em que você não conhecia nada da língua? Bom, o inglês eu falo desde criança, porque minha mãe era inglesa, então a gente só falava inglês em casa. Então já facilita bastante. Então eu aprendi o português. Quando eu fui para a escola, aprendi o português. Então a minha primeira língua é o inglês, eu falo fluentemente. Depois eu fui aprender o húngaro. Só que acontece que o húngaro só se fala no Hungria. Tem alguém aqui no Rio Grande que você consegue conversar em húngaro? Ah, tem. Você sabe que tem. Tem uma instrutora de dictação, a Julie Purgley. Que legal. Ela e a família dela são de origem inglesa, como eu e húngara. Que legal. Só que ela fala muito melhor do que eu, porque ela é fluente no húngaro. Eu sei falar algumas coisas, tipo, En Kristinova Diok, eu sou a Cristina. Coisas assim. Põe o tradutor simultâneo pra gente tentar conversar com a Cris. Que você até vai falar, puxa, então são línguas da mesma origem da região russa? Não. Nada a ver. Húngaro é Hungria, então também não adianta para nada. Mas eu sempre me virei no inglês, porém, você falar é universal. Cada dia mais o mundo está globalizado. Porém, agora, por exemplo, eu cheguei da Tanzânia e eu fui falar inglês com vários motoristas que me levaram para cima e para baixo em algumas cidades da Tanzânia e também na ilha de Zanzibar. Puxa vida, o sotaque deles era uma coisa é complicado, porque a gente está acostumado com o sotaque do brasileiro falando inglês, ou do americano, do australiano já complica. Então, mesmo a língua universal sendo inglês, essa coisa do sotaque complica muito, e os países que ainda são muito fechados. Tem algumas gírias também, né, que assim, eles acabam incorporando na própria cultura, que eles vão falando junto com o inglês, que você fala,
hello, né? E os países que ainda são muito fechados. A primeira vez que você perguntou qual foi o maior susto que você teve, qual a maior dificuldade, foi na Hungria. Porque a primeira vez que eu fui para a Hungria, em 94, fui conhecer meus parentes que moram lá, fui toda me achando, com meu inglês fantástico, falando algumas palavras em húngaro, melhorei ainda mais o que eu sabia do húngaro, achei que estava ótimo. Quando eu cheguei lá, ninguém falava inglês. Jesus. Porque o país tinha acabado de sair da cortina de ferro. Fazia 2, 3 anos. Então, e aí que eu tinha que me virar no húngaro. E as pessoas falam várias línguas em outros países. Por exemplo, os húngaros falam alemão, ainda falam russo por causa da dominação russa. Então eles queriam falar comigo de qualquer maneira em outra língua, que não em inglês. Então falavam comigo em russo, falavam comigo em alemão. Super fácil. Super fácil. Eu fui buscar um tiozinho meu que eu só conhecia por correspondência. Eu escrevia as cartas em português, levava numa senhora húngara que eu conhecia em São Paulo, ela escrevia em húngaro, eu mandava para ele e fazia o contrário também, a tradução. Então meu tio achou que eu falava super bem o húngaro e escrevia. Só que meu tio, arrasando na carta. Só que meu tio tinha 87 anos. Meu pai. Ele combinou de eu buscá-lo numa estação que ele vinha da Suécia, numa estação de trem que chama-se Keleti-pályaudvar, em Budapeste. Você consegue repetir? Não. Melhor evitar, né? Que inclusive essa estação que recentemente, com essa história toda dos imigrantes ilegais, foi fechada, deu uma confusão enorme, o pessoal se empurrando para entrar nos trens, né? Os sírios. E eu fui buscar meu tio nessa estação. Primeiro, eu não entendia que horas que o trem ia chegar, que eu vi que atrasou, mas eu não conseguia entender escrito em húngaro que ia atrasar o trem. Esperei horas. E no final, quando meu tio chegou, ele falou assim, eu sou um senhor de 87 anos, mandou uma foto, com uma mala vermelha. E eu chego lá, desce um senhorzinho com uma malinha vermelha, a última pessoa a descer do trem, eu acho, né? Ele olha pra mim, eu vejo que é assim, o meu pai escrito com 87 anos, como se fosse meu pai. Começo a conversar com ele em inglês, nada. Ele fala comigo em húngaro, eu nem beszélek magyarul, kicsit magyarul, falo pouco. E ele começou em russo, aí começou em alemão. Olha, menos ainda. Eu entrei num táxi com ele, comecei a puxar o velhinho de 87 anos, coloquei ele dentro de um táxi. O velhinho era o certo, ainda bem. O velhinho, meu tio avô, ainda bem. Era o certo. Aliás, o certo é falar idoso, vamos ser politicamente corretos. Minha filha fica brava quando eu falo o velhinho. E o velhinho mas com carinho, ele é fofo, é fofo, é fofo. E aí eu coloquei ele dentro de um táxi desesperada, acho que eu comecei a murmurar sozinha, o que eu faço agora? Porque eu sabia que eu ia ter complicações, mas não tanto. Comecei a falar sozinha. O motorista do táxi fala assim, senhorita, a senhora está com algum problema? Eu falei, o senhor é português? Sou portuguesa. Eu falei, o senhor pode traduzir, por favor? Me leva para o hotel tal e traduz aqui que eu estou falando com meu tio avô. E foi muito engraçada essa viagem. Depois eu tive outras ocorrências, eu quase perdi um ônibus junto com ele. Ele saiu para ir no banheiro e não voltava. E eu falava para o motorista esperar, do jeito que eu consegui em húngaro. E depois, no dia de ir embora, eu tinha pago várias coisas para o meu tio avô, almoço, jantar. Sempre na hora da conta eu dava um jeitinho de pagar. E no último dia ele foi me levar na estação do ônibus que eu ia para Budapeste e enfiou um dinheiro no meu bolso. Porque ele queria me recompensar por tudo que eu tinha pago a ele. Só. E eu não, de forma nenhuma, a gente começou meio, não, eu não quero seu dinheiro, não, mas eu quero que você pegue. Parou a polícia para entender o que estava acontecendo. E eu percebi que estava havendo algum entrevero ali complicado, mas ele teve que explicar em húngaro que ele era meu tio. E eu só ficava assim, ópuca, que é tio, ópuca. Então é engraçado, gente. A gente sempre vai ter dificuldade em viagem, mas é o que eu falei, a gente vai se aperfeiçoando e a gente vai dando um jeito. Aprendendo a dar um jeito, a não ficar estressado, vai tentando minimizar isso. Hoje em dia tem uns tradutores no celular, você já viu? Rápido, que você fala em qualquer língua praticamente. E ele repete. Ele dá uma ajudinha boa, né, então, ali, né? Fica bem mais facilita. fácil. Agora vamos combinar, né? Corajoso você, né? Não tinha jeito, gente. Corajosa. Ele tinha 87 anos, a minha tinha 94. Eu tinha que ir. Não, tinha que ir. Fato. Que bom, fico feliz que você tenha conseguido concretizar. Tem mais alguns minutinhos ou já tem que chamar o comercial? Ai, tá tão rápido isso. Então, fazer o quê? Você que está nos assistindo, não saia daí, que no próximo bloco a gente vai mostrar as fotos das viagens da Cris e a gente continua esse bate-papo muito gostoso. Te espero.
Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O bom é que o comercial é rapidinho, a gente já pode conversar de novo agora. Continua. A Não, gente nem parou, né? Na O bom verdade. quando a conversa é boa, o trem flui e a gente vai se empolgando. Se pudesse, não tinha nem comercial, mas não tem jeito. Bora lá, que você tinha uma pergunta pra Eu fazer, tenho. né? Por exemplo, quando você vai para algum lugar, a pessoa, você vai para Paris, né? Quer dizer, você já foi várias vezes. Você vai, a Torre Eiffel, lógico que acaba conhecendo e tal, mas o que você curte mesmo? É conhecer essa parte bem turística ou conviver, de repente, num bairrozinho pequenininho em Paris para ver como que é a população, como que é a cultura mesmo ali in natura? Na primeira viagem, é lógico, a gente sempre pensa que vai voltar, né? Sim. Não pode Já perder. já programa. Na primeira viagem, acho que a gente tem que fazer o turístico, né? Puxa Trivial, vida, ir né? pro Rio de Janeiro e ir no Cristo Isso, isso é Redentor. fato, concordo. Não, tem que fazer o turístico. Agora, é lógico, se você pode voltar outras vezes, aí você começa a se aprofundar e querer ficar carioca ou parisiense. Então você começa a entrar nas vielas, nas lojinhas, querer comer o pão do café da manhã que os parisienses comem, carregam debaixo do braço. Eu gosto. Descobrir as peculiaridades, né? Eu do lugar. gosto de fazer o turístico e depois me aprofundar. Se eu tiver tempo para fazer numa viagem uma mistura disso, perfeito. Só tem uma coisa que eu não gosto em viagem. É aquela coisa que o turista se permite até a pagar mico. Eu não me permito. Isso eu não curto. Então, por exemplo, agora eu tenho uma amiga que está no Japão. Ontem ela estava num karaokê. Botou, você tem que vir ao Japão e ir no karaokê. Mas eu pensei, mas ela vai cantar o quê, gente? Tava lá ela no microfone, eu falei, não, isso eu não curto. Uma vez eu fui ao Marrocos num show que tinha cavalos, subiu nos cavalos, aí depois você ia andar de camelo, todas as coisas montadas para turista. Isso. Né? Eu achei super bem montado, super bacana, uma vez tá ótimo, mas não precisa ser toda viagem que você vai fazer verdade, assim, não é? Põe na tela pra gente algumas imagens, algumas fotografias da Cris, mostrando os roteiros e as peripécias. Onde é isso, Cris? Isso vai é no, contando, ele vai isso é mostrando no as fotos Alasca, olha no só, Alasca. eu quis pegar o barco em movimento, sempre tem um navio, sempre tem um barco que antes faz uma abordagem do local para que não tenham pedras, não tenham perigos, então, ou às vezes é o barco do prático, porque para você entrar numa baía tem que sempre vir uma pessoa daquela área especialista, então provavelmente esse é o barco do prático que vai descer dentro do navio. Aí, Buenos Aires. ai, que delícia. Ah, que delícia, o sorriso dele para ela, achei tão perfeito, lindo. a mão segurando as costas. E o jeito, a forma como eles dançam e se olham é incrível, né? Só eles conseguem isso. E Buenos Aires aqui do lado, né? Encostadinho. Oh, coisa boa. Aí, San Neve. Martín de los Andes, o sushi man tá fazendo em cima de uma mesa de gelo, ele tá fazendo sushi. Mentira! Muito legal. Delícia. Tava tentando... Incrível isso. O Muro de Berlim. O Muro de Berlim, uma parte do muro, ele tem várias obras-primas, vários artistas puderam desenhar, pintar no Muro de Berlim, e eu achei esse super significativo. Parecem pessoas gritando, é bem mesmo contra aquela divisão das Alemanhas. Marrocos. Estava falando agora há pouco dos camelos. Foi uma noite no deserto do Marrocos, um silêncio, as estrelas bem pertinho da gente. Que lindo. Esse foi o amanhecer no deserto. Logo eu saí correndo, eu não gostei não de dormir no deserto. Não, Porque foi é um pouco estranho, não Muito é? silencioso. Silêncio. Aí no Marrocos também, aí eu já gostei mais, foi um hotel e era um vento quente, parecia Rio Preto esse vento quente, as cortinas chacoalhavam, achei que ficou bonito. Aí em Aruba, Oranjestad, que é a capital de Aruba, é uma ilha do Caribe. Cada pôr do sol é mais bonito do que o outro, vale a pena assistir. E além do que ela tem uma memória fotográfica. Tem, né? total, Lembrar de todos total. os lugares e tudo. Ai, olha que daqui a pouco eu gaguejo. Paris é o Jardim das Tulherias, um dos jardins mais famosos do mundo. Foi na exposição deste ano. Aí também em Paris. Em tom de sépia. Foi tudo em sépia, foi a última exposição dessa série de malas Olha que prontas lindo. com Cristo de leite. Aí também.
é uma ponte em Paris. Aí é aquela coisa que você falou, você gosta de conhecer a Torre Eiffel e depois entrar nos bairros. Isso aí. É bem isso, é o comércio Muito local. Que delícia isso, né? Lindo. Eu adoro Dia a isso. dia. Cabo de Hornos, um dos lugares mais perigosos para se atravessar. Além do Triângulo das Bermudas, Cabo de Hornos é muito famoso por navios que naufragam. Ainda bem que eu tô aqui. Aí você voltou pra contar a história pra gente. Ótimo roteiro para não ir, Fabiana. Eu já não fico muito animada, não. Veneza, Piazza de San Marcos. Nós saímos de lá de navio para fazer uma viagem por países pequenos ali próximos à Itália. Bonito esse final de tarde, né? Bem bonito. Cris, nossa, lugar incrível. E a gente, ela hoje numa viagem aqui no Estúdio Inter. Lindo, que delícia. Não precisou nem sair do lugar. Precisou nem sair do lugar. Põe rapidinho meu look na tela pra gente mandar um beijo especial pro pessoal da Cora Canela. Hoje estou vestindo um modelito que acho que já é uma sugestão aí pro pessoal se preparar pro fim de ano. Não é um branco, não é um off-white, ele traz os dois tons, o off-white e o nude. Então, é uma boa aposta. Cora Canela é uma atacadista feminina e você compra pelo site. Cris, tem próximas exposições já? Tem próximos projetos. Próximos projetos. De Malas Prontas com Cris Rudilete terminou nessa 4ª edição e agora tem outros projetos, mas assim, a partir de 2017, próximo ano 2016, agora tem umas coisas pessoais, né? Minha filha muda de período na escola, eu quero ficar bem organizar a vida. Mas a partir de 2017 tem projetos novos, aí oportunamente eu te conto. Eba! Não, a Cris vai voltar delícia. aqui ainda com a gente para sexta-feira, que é o dia da personalidade de Rio Preto, e aí a gente vai conhecer mais sobre ela. Em breve eu divulgo para vocês a data que ela vai vir. Quem quiser adquirir o livro, faz como? Telefona na ACD. Na ACD, na própria ACD consegue. O telefone, se não passarem na tela, se não me engano, é 3201 1510. Eles têm uma lojinha lá e o livro está à venda por R$25. Ah, gente, preço ajuda bacana. pra caramba, né? E é super bem-vindo para o projeto da ACD, que é uma instituição que vocês já conhecem. A Adriane já veio aqui falar com a gente, contar como é que funciona. E esses R$25 que você vai levar para casa, um presentaço, você ainda vai fazer a vida de muita gente diferente. Presente de Natal, incluve. Exatamente. Belo presente Né? de Natal, Que é belo lindo. presente. É lindo, eu adorei o meu. Vou ler com muito livro de carinho, desenho vou observar com muito sempre. carinho todas as imagens. E já vou deixar antecipado aqui o meu convite para você voltar quando quiser. Muito obrigada. Nossa sala está aberta, Verdade, né, uma Fábio? delícia. Nossa, Ótimo. Ótimo. O assunto Agora, é ótimo. para fechar, um roteiro que ninguém pode deixar de fazer na vida. Uma viagem que você fala assim, não, essa todo mundo tem que fazer um dia. Brasil. Brasil. Vamos aproveitar que o dólar tá alto, gente. Vamos Adoro. conhecer Brasil. Vamos gastar dinheiro aqui dentro. Olha, você sabe que tem um lugar maravilhoso que poucos brasileiros vão, Belém do Pará. Tá aí, ó, a dica para Nossa, vocês. histórico, maravilhoso. Que eu vou esse final de semana. Você vai, né, Eu tava Fanfarrão? falando Era da a dica sorveteria. de- Então, quem quiser ir para Belém do Pará, tem que tomar sorvete onde? Na sorveteria Cairu. Isso, Sorvete de arrasou. tapioca com coco. Eu vou tentar trazer umas fotos da arquitetura de Belém segunda. Traz um sorvete de tapioca Eu- com coco na mala pra Eu vou mim. tentar trazer um pirarucu salgado. Sá Que senhora. tem o bacalhau brasileiro, né? Tem lá. delícia. Tem muito peixe bom. Tem. Mas você vai vir, é? Com... Vamos ver. Ele é salgadinho, acho que vou embalar e trago. Pronto. 200 rolos de plástico filme nele, caixa Joga térmica dentro e da traz. mala. Gente, que delícia de programa. Obrigada Muito mais obrigada, uma vez, adorei. Cris. Cris, E adorei. muitas Querida, outras foi ótimo. viagens venham pra você poder Tomara. vir contar pra Pra gente. nós. Isso mesmo. Pra nós. Pra E nós. você que está em casa nos acompanhando, meu muito obrigada pela sua audiência de hoje. Já sabe, nosso encontro está marcado amanhã às 14 horas e amanhã é dia de personalidade. Quem vem estar aqui comigo é Alex Dyke. Vamos saber sobre muitas coisas do mundo artístico que ele produz com tanto amor e carinho. Beijo gigantesco, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.